Estamos começando mais um Café com Liz e Léo, todo sábado, pontualmente 6 horas e 7 minutos. Um bate-papo com a minha amiga professora Marilis, mais carinhosamente conhecida como Liz. A gente vai falar e solitude. Vou guardar aqui enquanto ela está entrando. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem e você? Tudo jóia? E aí, como é que estão as coisas? Passou pelo portal da Juventude? Tá um pouco aparente, né? Como muda, né? Tá mais jovem. Só, acho que essa é a ideia. Agora eu tô com cara de 30 anos. A fonte da juventude, né? Tem um episódio no Pica-Pau lá que a mulher joga a moedinha e passa no portal da juventude. A fonte. No mais, como é que estão as coisas, Liz? Como é que foi a semana? Correria total, semana bem corrida, de muito trabalho, mas vencida com sucesso, concluída com sucesso. E por aí, tudo bem também? Tranquilo, graças a Deus, que foi uma semana bastante intensa. As últimas 3 semanas foram bem intensas. Eu acredito que agora, a partir de semana que vem, vai dar uma Uma amenizada. Então, acalmada, né? é. Uma acalmada no ritmo. Ah, precisa, porque pô, tava bem intenso. Trabalhando 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, quase todos os dias. Nas últimas 3 semanas estava todos os dias. Manhã, tarde e noite. Aí faz parte. Tem ó, semana, eu tava até conversando ontem com você, a gente tá na semana de check-up, então É cuidando. importante, né? É, o Importante pequeno cuidar. tem que cuidar, né? Exatamente. E todo mundo com seus cafés apostos aí, bom dia, todo mundo que entrou, todo mundo já com seus cafezinhos apostos para iniciar aí a nossa conversa. Vamos que Quem que vamos. entrou? Ah, minha prima Bárbara entrou. Muito bem-vinda, Bárbara. Acordou cedo aí no sabadão. Então, Litos, hoje já faz tempo que eu venho refletindo sobre que assim, desde o ano passado eu estava dando uma palestra sobre qualidade de vida e saúde e a pessoa perguntou dentro, né, falando envolvendo trabalho, vida pessoal, né, e me perguntaram sobre exatamente isso, sobre solidão e solitude. E desde então eu fiquei refletindo sobre isso, porque é algo que não sei se com você também a gente anda muito mecânico nas coisas e acaba nem percebendo as coisas que a gente faz. Então, pelo menos essa foi a minha motivação, né, de entender o conceito de solidão, solitude, porque comigo eu particularmente já me senti muito sozinho, mas também eu escolho algumas vezes me retirar. E com você é assim também? Ocorre muitas vezes. Inclusive ontem, quando você propôs esse tema, eu também comecei a refletir, né? Porque, como você disse, às vezes nós estamos automatizados e algumas questões assim cruciais, banais do dia a dia, que nos acompanham rotineiramente, nós não paramos para pensar e para refletir, né? Às vezes a gente para até para refletir, mas em questões com que a gente se depara, né? E aí ontem eu fui treinar e aí eu tava na academia, aquela academia cheia, aquela academia cheia, aquela academia cheia. E até tinha uma amiga comigo, assim, e ela, vamos treinar, vamos não sei o quê. E aí eu fiz 3 exercícios, assim, mas não era uma questão, assim, motivacional. Ai, não tô com vontade de treinar, tô com preguiça de treinar.
era uma vontade de ficar sozinha. E aí eu falei, por que essa academia? E também não era uma questão da situação da academia estar cheia, eu ter que revisar equipamentos, não. Era uma questão de eu querer estar, como você disse, me retirar daquele ambiente e estar sozinha com os meus pensamentos, estar sozinha ali para eu pensar em algumas coisas, para eu organizar algumas coisas. E aí eu fui lá para outro lado, que a esteira é num lugar diferente, né? Lá no quartel, a organização ali do nosso centro de educação física, então a esteira fica no ginásio, num cantinho mais retirado. Eu falei, eu vou lá pra esteira ficar sozinha, assim, porque eu acho que eu quero ficar quieta, quero ficar pensando em algumas coisas, assim, né? E aí, quando você propôs o tema, eu falei, olha o que aconteceu comigo hoje, né? Eu no ambiente ele cheio de pessoas e eu queria me retirar e ficar sozinha ali para eu pensar em algumas coisas, né? E normalmente no momento do treino é o momento que você tá ali, né, pensando em algumas coisas. Mas eu não queria nem ter presença humana junto comigo. Eu falei, eu quero refletir. Então acontece muito comigo isso. Essa necessidade de solitude. É interessante porque quando a gente fala principalmente de solidão, já vem algo muito mais negativo, né? E solitude é algo mais positivo, né? Acho que talvez falar de solidão é algo que machuca mais, né? Você pode estar em meio a uma multidão de pessoas, mas se sentindo sozinho. Então não é uma questão de escolha, né? Talvez uma percepção, um sentimento. Já a solitude é algo que você decide por si só, fala, cara, eu quero me isolar. Talvez a gente pode até falar que isso vai estar muito mais relacionado a autoconhecimento, né? Sei lá, às vezes até a, como você colocou ali, não estou afim de conversar com ninguém, eu quero ficar no meu espaço aqui e ficar refletindo, pensando. E eu vejo isso cada vez mais, ambos, tanto solidão, né? E a expressão talvez seja a, a carência, essa carência em excesso, de algumas pessoas que não se sentem conectadas com ninguém e, e aí em meio a tantas pessoas se sentem sozinhas. E aí isso cria aquela dependência que beira até a- alguma questão patológica, né, de necessidade de estar com o outro. Você vê por aí também, Elis? Vejo. E eu queria ilustrar aqui a nossa fala com o dilema do porco-espinho, de Schopenhauer. Então, esse dilema, né, essa parábola diz que os porcos-espinhos no frio, eles criam uma estratégia para se aquecer. E essa estratégia seria estar todos juntinhos, todos unidinhos. No entanto, quando eles se aproximam, eles se espetam, porque, né, por causa dos espinhos, e aí eles sentem dor. E aí eles se separam. Mas daí eles sentem frio, e aí eles se juntam, e aí eles ficam justamente nesse dilema entre estar separados e sentir frio ou estar unidos para se aquecer e sentir dor. E aí vai ter que conviver com essa dor. E aí esse é o dilema de viver. E ele traz justamente essa parábola como justamente um dilema humano entre a solidão e a solitude, né? Então, entre a solidão e a convivência humana. E por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, nós sentimos a necessidade do calor humano do outro, né? E eu acho que no processo pandêmico que vivemos aí, onde houve um afastamento, nós vimos as pessoas necessitando desse contato, por mais que tivesse o contato online, tinha necessidade do contato físico, do encontro, de encontrar os amigos, de encontrar os familiares presencialmente, né? No entanto, quando a gente se depara com esse encontro, né, quando nós estamos ali presencialmente no calor humano, aí a gente se depara com as limitações que o outro nos traz. Por quê? Porque aí são as regras sociais da convivência. E aí eu me deparo com a divergência de opiniões, eu me deparo com
né? Com os limites da convivência mesmo. E aí eu também tenho que lidar com uma série de questões, né? E aí o contato online, ele nos distancia dessa situação, porque o contato online eu tenho o contato com as outras pessoas. No entanto, esse desconforto da convivência, quando eu tenho opiniões divergentes ou quando eu tenho limites, eu simplesmente desligo, excluo essa pessoa porque dela chegou naquele momento desconfortável para mim, e aí o online é mais fácil de eu ignorá-la ou de eu simplesmente excluí-la, deletar, parar de seguir, né? Já no convivência humana eu tenho que administrar, no presencialmente eu tenho que administrar essas situações. E aí vem a comodidade dos relacionamentos online, e daí vem todos os problemas dos relacionamentos online também. A nossa, será que a gente está perdendo a falta de habilidade social? Bom, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Por- se, se a gente for olhar período pandêmico, pós-pandêmico, né? Enquanto a gente, sendo professor, sim, houve um impacto muito grande. As pessoas perderam essa habilidade de se relacionar. E quando eu falo se relacionar, elas aprenderam a habilidade de se comunicar e se conectar com outras pessoas. Então, era como se todo mundo tivesse muito oriçado, né? Como você usou a história. Então, qualquer palavra já era distorcida e era tudo gerado para formar ou gerar algum conflito. Então, a, a tecnologia, como você falou, eu entendo que ela ajuda bastante a encurtar distâncias, mas nada vai substituir uma ação de carinho, de afeto para outra pessoa. Então, por mais que, imagine, você sendo mãe, teu filho daqui a 20 anos, viajando, indo para outro lugar, é diferente de você estar com presencialmente, porque você não é apenas a presença, não é ouvir, não é enxergar, é o olfato, o tato, é a energia que a pessoa ela traz. Tudo isso vai compondo também esse relacionamento. Então, é, momentaneamente até você pode se sentir amparado, mas desligou o silêncio. Eu acho que esse silêncio que pode ser o que mais apavora, pelo menos para mim, na minha infância, principalmente adolescência, é aquela busca permanente de falar, cara, eu não posso estar sozinho, não posso estar sozinho, tem que estar conversando com alguém, tem que estar, sabe, planejava para promover algum evento social, no sentido de procurar amigos, assim, vamos sair, e, pô, de repente você está saindo todo dia, porque você não quer ficar sozinho com teus pensamentos, é um negócio bem doido. Eu acho que tem muita gente que pode se identificar com isso. Então, aí também vai uma característica, um traço da personalidade também, né? Porque a questão, né, de você ser mais introspectivo, extrovertido, enfim, né? Eu acho que o luto também, o luto, quando eu falo, não estou falando na perda, né, porque algum ente querido, alguma pessoa próxima, ela faleceu, mas o luto da perda de alguém, né? Seja ela por relacionamento, o luto pela perda de um trabalho, algo do gênero também, você tem momentos de solidão, uma solidão, pode ser até uma solidão forçada à solitude, porque você começa a trazer reflexões que você vai ter que responder elas, né? Principalmente assim, será que fui eu? Qual é a minha culpa? O que que eu fiz de errado? O que que eu preciso corrigir? E é interessante porque dentro de relacionamento, quando a gente vê isso e conversando com outras pessoas também, a gente sempre, por exemplo, rompe um relacionamento, fala, mas o que que eu fiz de errado? Não. O que que você fez de errado?
vai corrigir agora com outra pessoa, talvez o que para essa primeira pessoa que você fez de errado ou de certo, enfim, da maneira que foi, pode não ser a melhor forma de corrigir para uma terceira pessoa que você vai acabar se relacionando porque não conectam. Então, eu costumo agir pelas necessidades básicas, né? Então, falo, as pessoas precisam comer, ter moradia, ter segurança. Então, eu parto dessa ideia. E aí o resto vai construindo, né? Até chegar no topo da pirâmide. Então, a base é o que conecta todos os seres humanos. E a gente consegue identificar, pelo menos eu faço isso, e procurar, poxa, por que que a pessoa está deslocada? Por que que a pessoa optou em fazer isso? Sabe, parece algo tão vicioso, essa codependência, por isso que eu até perguntei no início, falei, parece algo patológico, é muito louco isso, né? Mas eu acredito que esteja mesmo ligado a um estado patológico, porque nós somos seres essencialmente sociais, né? Inclusive, a gente só evoluiu como espécie justamente porque a gente tem a capacidade de conviver com o outro e a gente tem a capacidade de unir esforços e de utilizar esses esforços em prol da construção, né? Seja uma construção física, material, seja uma construção, sei lá, mais abstrata, né? Então a gente consegue, eu, por exemplo, não sei construir algo tecnológico, não sei construir um notebook, mas hoje em dia eu usufruo desse notebook. E possivelmente uma pessoa sozinha não o construiu sozinha. Precisou do conhecimento em tecnologia de um engenheiro, precisou da mão de obra de um trabalhador, precisou de esforços de vários seres humanos que uniram essas capacidades e construíram coisas, né? Assim como um prédio, né? Precisou dos esforços de quantos seres humanos para construir. Então, nós evoluímos como espécie e hoje nós estamos aqui basicamente no controle de um planeta justamente pela nossa capacidade social e pela capacidade que a gente tem de trocar esses esforços e da inteligência, enfim. Então a gente e essa situação do pertencimento, né, Léo? A necessidade de a gente saber que pertence a um grupo, enfim. Essencialmente a gente precisa nós somos sociáveis. Por outro lado, a gente também precisa desse afastamento, porque é no afastamento que a gente tem o contato com o nosso eu, né? Com a nossa essência mais pura. É justamente nesse estado de solitude que a gente consegue identificar as nossas fraquezas, identificar as nossas fortalezas, a gente consegue se conectar, né? Enfrentar as nossas dores, os nossos medos. E isso nos prepara também para a nossa próxima etapa de convivência social. Então, é necessário, né? Então, justamente a nossa essência como seres humanos é justamente estar trabalhando entre o afastamento e o momento em que estamos todos unidos. No entanto, o momento de união, o momento de conexão com outras pessoas deveria ser um momento de troca, um momento que me agrega, um momento que eu realmente tenha esse sentimento de que estou pertencendo a algo, né? E o fato de eu estar reunida com outras pessoas e estar me sentindo solitária, pode ser num estado de espírito, assim como eu estava ontem na academia, eu não estava triste. Eu estava com um estado de espírito daquele ambiente cheio de gente, inclusive junto com a minha amiga, mas eu estava com aquele estado de espírito de solidão. Eu queria me afastar, queria gerar um afastamento. Então, talvez você possa ser um estado de espírito, ou pode ser sim uma patologia. Eu estar vivendo algo que eu não consigo me conectar com as pessoas. Conseguiu compreender? Quanto a isso, bem tranquilo. Eu percebo dessa forma também, entendo e compreendo dessa forma. Eu acho que a Seres humanos, princípio. pode falar. E eu acho que o principal, o que diferencia realmente, né, a principal.
situação que diferencia solidão de solitude está justamente no sentimento de tristeza de algo negativo que agregue algo negativo, ou no sentimento somente de um estado de espírito, de você querer um pouquinho de isolamento, né? Dizem que a pior solidão é aquela que você sente acompanhado, né? Que você não consegue gerar uma conexão, você estar com outra pessoa, e só que se você está se sentindo só dentro daquele relacionamento ou dentro daquela reunião, é porque você não conseguiu se conectar com aquelas pessoas. Já viu uma situação assim que você vai num evento, numa festa, daí de repente sentam várias pessoas na mesma mesa ali, por alguma coincidência, enfim. Algumas se conhecem, outras nem tanto, e aí você fica um pouco deslocado daquela situação com pessoas, aí todo mundo tá meio assim, será que chove? Né? Porque e aí a gente sente esse desconforto, né, de estar com outras pessoas e porque você não gerou uma conexão ainda, né? Mas a partir do momento que as pessoas vão, o evento vai se desenvolvendo, as pessoas de repente vão ficando mais descontraídas ou vão conversando mais e aí vão vendo pontos em comum e aí vão se conectando. E aí se conectam e tem uma conversa agradável, tem um momento agradável, e quando você sai dali e fala assim, nossa, que pessoas legais eu conheci hoje, poxa, que bacana que foi, que gostoso que foi, você nem lembra que no começo você estava se sentindo deslocado. Porém, por outro lado, se você está sentindo esse desconforto e você fica ali naquele ambiente e você não se conecta com as pessoas, você vai estar o tempo todo acompanhado, mas se sentindo solitário, né? Você vai levar esse sentimento junto contigo, né? E aí você vai sair desse evento e vai falar assim, nossa, que droga. Por que que eu vim? Que ruim, que noite ruim e tal, né? Então, acho que a palavra-chave está entre conexão. Então, estar com pessoas e não estar conectado com elas, você vai se sentir necessariamente, né, solitário. Fale logo E, agora que você... então, mas eu vejo isso, né, que você falou bem no início sobre a questão da tecnologia, daí depois eu até falei, né, do relacionamento à distância, né, é, é, criei uma situação do Benício daqui a uns anos, estando em um outro lugar, aí vocês conversando e tal, mas eu vejo cada vez mais a rede social, ela criando essas barreiras e a tendência é ficar pior. Por que que eu falo que a tendência é ficar pior? É você não conseguindo se relacionar com o diferente. Antigamente a gente falava muito sobre tribos, né? E se a gente for olhar ao longo da história, não vamos falar da civilização moderna, mas a civilização, a origem da civilização, ela era bem tribal. Ou seja, eram famílias castas que se uniam e de repente não brigava por uma nação, brigava pela sua tribo. Era uma questão de sobrevivência, de mostrar força e tal. E durante muito tempo isso foi natural, foi normal na vida e no desenvolvimento do ser humano no mundo. A questão de conquista, enfim. Ah, aí começou a vir a civilização moderna, começou a querer organizar estruturalmente, e aí as diferenças começaram a aparecer cada vez mais, aí aquilo que não pertencia a um consenso social era marginalizado, aí hoje a gente vive uma inversão uma inversão no sentido de o que tá é mais que era então marginalizado, né, que está mais periférico. Eu estou falando isso não de forma pejorativa, mas o que está marginalizado no sentido que está à margem da sociedade, não no sentido que é um transgressor de lei. É o cara que está não em uma ação central, mas está em uma ação periférica, né, dentro do certo. Então é nesse sentido de construção e uma distribuição social. Então, que tem vários motivos, questão geográfica, social
intelectual, financeira, enfim, tudo isso, quando você estuda princípios de redes sociais, você vê que a distribuição social ela é feita de ou eu sou um participante a nível central ou a nível periférico, e aí eu consigo conectar com outras áreas periféricas, mas eu não tenho ação central nessa outra, apenas faço ponte. Então, é nesse sentido. E por que que eu entendo que isso é importante para a gente poder perceber? Ah, como você bem falou, às vezes dentro de um evento social, eu não conheço, eu vou me sentir sozinho. Mas aí vem outra conexão, que é a ideia da, puxa, ali eu preciso desenvolver a habilidade de me expressar com pessoas que eu não conheço. Eu preciso desenvolver isso. Não é em 3 dias, não é em uma semana. Assim, eu preciso de, sei lá, uns 2, 3 meses sendo forçado, criando esse hábito para desenvolver essa habilidade, porque é muito fácil a gente se relacionar com aquele grupo que a gente está. Agora eu falo, o que que isso tem a ver com o que eu estava falando? Ah, tem tudo a ver. A rede social, ela cada vez mais ela deixa você dentro de uma bolha e aí você não consegue perceber o outro porque todo aquele conjunto de princípios, valores, crenças, aquilo que você experimentou, ele está lá nesse grupo. E aí o outro grupo que tem vida, que sabe que tem toda a experiência, princípios, valores, você acaba não conectando. E aí gera esse choque, essa polarização. Sim, porque hoje está escancarado essas diferenças, que até então antes ficava. Você ficava andava no teu bairro, na tua rua, no teu condomínio, no prédio onde você morava ou não mora, e hoje está tudo conectado. Só que por que que eu falo que a tecnologia vai piorar? Porque a tecnologia ela vai e falo isso não com um ar de será que vai acontecer, mas um ar que já está acontecendo. Na China tem conteúdo de jornal que para um determinado leitor ela oferece a leitura com termos, a mesma notícia, mas com termos que vai agradar um determinado público. E a mesma notícia, ela é escrita de outra forma para outro público, ou seja, para tentar atingir o máximo de pessoas. O mesmo jornal, mesma notícia. Mas, um exemplo, se você loga com a tua conta, você, Elis, vai ler a mesma notícia de uma forma. O Júnior, logado com a conta dele, vai ler de outra forma. Isso já está acontecendo por causa da inteligência artificial. Quanto tempo isso vai demorar para chegar aqui no Brasil de forma, para que isso comece a funcionar de forma automática? Por quê? Porque a gente não consegue perceber a mudança paulatina. Só que a tecnologia, para quem estuda e observa, você começa a perceber que isso está acontecendo muito aceleradamente, no sentido de automação. Tem muita coisa que você consegue automatizar e não porque você está automatizando que você vai excluir a pessoa e ela de repente vai se sentir insegura, sozinha e forçada a um estado de solitude. Mas ela já tá acontecendo. Então, a solitude nesse ponto, vejo, eu preciso ter consciência de tudo isso que está acontecendo para ponderar, para refletir acerca disso e trazer o norte para ser. Eu acho que talvez a palavra mais específica para definir isso é nunca o ser humano precisou ser tão resiliente como agora. E veja que eu não gosto de usar esse termo resiliente, mas eu não vou usar um termo até poder, eu posso usar, mas ele nunca precisou se adaptar tanto a essa situação, adaptar a essa situação não no sentido de se adaptar na comodidade, mas se adaptar no sentido, tá, legal, eu posso deixar tudo isso fazer por mim, esquecer
lado social. Não, deixa fazer o que, deixa a ferramenta trabalhar para mim, mas eu preciso me desenvolver outras habilidades, treinar outras capacidades, criar outras competências. Senão, eu vou ficar acomodado e cada vez mais eu vou ficar preguiçoso na área que eu circulo. Não sei se eu fui feliz, né, procurando conectar solidão, solitude com essa tecnologia. Foi uma viagem da minha cabeça aí. O que que você acha? Não, mas eu captei vossa mensagem. É uma. Quando a gente não usa, ou a gente não utiliza determinadas habilidades, é como se elas atrofiassem, né? Como se fosse um músculo. Eu vejo isso pelas habilidades também. E exercitar as nossas habilidades sociais é a mesma coisa, né? Por exemplo, na pandemia, como a gente vamos trazer a pandemia de volta aqui, todo mundo lá confinado nas suas casas, conectados virtualmente e com essa comodidade, né? É como eu ouvi um filósofo falando, a tecnologia ela resolveu o dilema do porco-espinho, né? Porque daí a gente não tem o contato da dor, aquele contato da dor, né? Por outro lado, trouxe outras consequências, obviamente. Aí todo mundo estava ansioso, esperando, né? Reencontrar festa, que tivesse encontros, enfim, estava todo mundo ansioso esperando por esse momento. E eu percebi que quando a gente voltou para o convívio social, na verdade as pessoas estavam intolerantes. As pessoas não se toleravam mais. Por quê? Porque durante 2 anos, praticamente, a gente perdeu a habilidade de se socializar. E aí, estar em convívio com outras pessoas é desgastante demais. A gente não tolera, a gente fica intolerante. E aí a gente se afastava de novo, né? Então, veja, aquela necessidade de estar junto era constante, porque a gente estava isolado. Só que a gente não estava convivendo, a gente estava na comodidade da tecnologia, né? Sem os espinhos. E quando a gente voltou a conviver, né, a gente comemorou no primeiro momento, mas quando a gente foi para a convivência, a gente, nossa, que saco essa pessoa, eu não consigo cancelar ela, deletar ela, ou dar, né, parar de seguir aqui nesse momento. E eu vi que as pessoas ficaram muito mais intolerantes pós-pandemia, porque a gente não exercitou nossa habilidade social, né, durante esse período. Então, tudo que a gente não exercita vai atrofiar. Você falando ali da inteligência artificial, sabe que eu tenho refletido muito sobre inteligência artificial, porque a gente se depara assim na internet, se você tem ideia de fazer tal coisa, né, use a inteligência artificial a teu favor, né, faça aqui que vai otimizar teu tempo e tal, né, principalmente agora que eu estou escrevendo um livro, né? E aí eu vejo, volta e meia o Instagram me entrega algum conteúdo assim, escreva o e-book com inteligência artificial, escreva não sei o que, inteligência artificial. E aí eu fico pensando, tá, e aí eu vou, maravilha, essa ferramenta vai me entregar conteúdos aqui, vai otimizar meu tempo e tal. Daí eu falo, mas e eu não vou perder minha capacidade de raciocinar para eu escrever um texto? E aí eu falo assim, sei lá, acho que não vou nem começar a usar para eu, porque eu tenho esse medo, sabe? Eu tenho esse receio de porque eu tenho uma habilidade com a escrita, eu gosto de escrever. Eu gosto de, né, formular as ideias na minha cabeça, as ideias aparecem na minha cabeça, eu gosto de parar e escrever aquelas ideias. E eu falei assim, daí o computador vai começar a fazer isso por mim? E aí eu vou virar o quê? Uma ameba que não vai ter mais a capacidade de raciocinar e formar ideias, escrever. Eu sempre vou estar dependendo de uma inteligência artificial raciocinando por mim. É que nem você falou, por um lado vai estar otimizando meu tempo, mas por outro, aquela minha habilidade ela vai ficar estagnada, ela vai atrofiando. E tudo bem, se eu, a partir do momento que eu entendo que aquilo está otimizando meu tempo e aquele meu tempo eu posso usar para desenvolver outras habilidades, isso vai me levando um processo evolutivo e tal. Mas e se eu me perder no meio do caminho, né? E se eu otimizo o tempo aqui, daí eu otimizo o tempo aqui, otimizo o tempo ali, aí eu não faço mais nada. O meu cérebro não cria mais conexão nenhuma. É um problema, né? Eu estava vendo mais um filósofo falando também sobre o homem medieval, né? O homem medieval, ele tinha lá no teu convívio no máximo ali 5 pessoas
e ele ia para cidades de no máximo 1.000 habitantes. E aquela era a rede social, aquele era o convívio dele, não passava disso. E hoje, quando nós nos conectamos à internet, nós estamos nos conectados a milhões de pessoas, milhares de pessoas. Nossa rede é gigantesca. No entanto, nunca na história se consumiu tanto remédio para depressão, remédios para ansiedade, né? Então, assim, o ser humano está cada vez mais conectado, está cada vez mais com a sua rede social ampla. No entanto, ele nunca se sentiu tão sozinho na história. E aí isso está trazendo, em decorrência disso, ele está tomando medicamento, ele está medicamento para dormir, medicamento para acordar, medicamento para se sentir feliz, medicamento para ter foco, né? Então a gente está perdendo as capacidades humanas. Então a tecnologia ela está agregando por um lado, como você bem disse, né? Uma pessoa querida está distante e a tecnologia ela me aproxima disso tudo. Né? Eu tenho uma comadre que está morando na Itália e ela teve filho há 3 dias. E eu consegui acompanhar todo esse processo graças à tecnologia, né? Então, assim, o momento que ela desconfiou que estava grávida, porque a gente se fala praticamente todos os dias. E se não tivesse a tecnologia, não teria essa possibilidade de eu acompanhar a gestação dela de forma tão próxima, de eu acompanhar o momento que nasceu o neném ali, né? O momento que ela foi para o hospital, o momento que nasceu o neném. E todo esse processo ali tá. Você quase se sente junto, né? Lógico que falta aquele calorzinho ali, mas você consegue. Então, são os benefícios da tecnologia. Por outro lado, né, ela tira de nós, a tecnologia também tira de nós as habilidades de conviver e outras habilidades humanas que a tecnologia vai nos tirando, né? Ela vai nos, como é que fala? Esqueci a palavra. Mas enfim, ela não nos permite com que a gente desenvolva algumas habilidades e essas habilidades vão atrofiando. E aí a gente vê cada vez mais pessoas intolerantes, pessoas que não conseguem, impacientes, né? Elas não conseguem conviver, elas não conseguem esperar, porque a tecnologia também trouxe isso, né? O imediatismo. Então a gente pode ver que as novas gerações aí, elas querem tudo para ontem, elas não têm paciência, né? Uma vez eu vi uma professora falando assim, a gente não tem paciência, a gente vai ligar o computador para estudar, a gente não tem paciência de ver o computador iniciando e tal, você fala assim, que demora. Dela, nossa, na minha época eu tinha que ir atrás de um artigo, de um livro, não sei onde, era semanas para eu ter contato com o conhecimento. E hoje a gente não tem a paciência de esperar o computador ligar ali, abrir a tela e fala, meu Deus, que demora, meu Deus, não abre esse vídeo, meu Deus do céu, que... Então as pessoas estão ficando intolerantes, estão ficando impacientes, estão ficando ansiosas, estão ficando depressivas e a gente pode culpar, sim, em grande parte, a tecnologia, né? Então a gente tem que saber usar com parcimônia, né? O equilíbrio, o equilíbrio. Eu vejo de tudo isso que você falou, três coisinhas bem simples. E elas precisam seguir essa ordem. A primeira é, a partir do momento que você entende o seu eu, né? Ou seja, a tua identidade, ou seja, quem é você, quando você responde essa pergunta, quem sou eu, e não conflitando com a segunda etapa, que é o que eu faço, que são coisas distintas, dentro da, seja filosofia, psicologia, eles falam, né? Você primeiro precisa descobrir o seu eu, né? Então a base é o ser, para daí, depois que você identificou quem é você, é o fazer, para daí o terceiro é o ter. As pessoas hoje, pelo avanço tecnológico, elas não refletem mais em si, elas refletem no que fazer para ter. E aí perde a base, que é a identidade, que é o do ser. Então, você falou do equilíbrio, é exatamente isso. Quantas pessoas você olha hoje, elas não têm base de vida nenhuma, mas elas fazem muito, têm muito, mas são depressivas, são sozinhas,
são ansiosas, vivem à base de medicamento porque não se desenvolveram enquanto ser humano, no sentido de, poxa, qual que é a minha identidade? É aquela reflexão, eu falo isso porque é a crise da adolescência, antigamente era, né, essa crise da adolescência, era você se descobrindo, não apenas o teu corpo mudando, mas qual era o seu papel na sociedade, aquilo que você ia colaborar. Eu acho que isso se perdeu muito, tudo ficou muito fugaz, tudo ficou muito efêmero, superficial. Você não tem mais profundidade, você não tem mais densidade de relacionamento, você tem quantidade. Você tem. Talvez seja a era de você cultuar, pessoas estão cultuando seguidores, estão cultuando pessoas com dependência delas. O ser humano não nasceu, não foi criado para ser cultuado ou adorado. Olhar ao longo da história, quem tentou ser mais ou igual ou equivalente a Deus, o que aconteceu? Não vou falar nomes, né, talvez eu possa estar ferindo as diretrizes das redes sociais, mas o ser humano ele precisa ter essa essência. E como que a gente preenche esse buraco, esse vazio que está no ser? Não é colocando coisas, porque aí você vê a situação. Uma mãe solteira, cuidando de 3 filhos, às vezes é mais alegre, feliz e realizada do que um bilionário que tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas que é triste, que tem um vazio dentro dele. Então, são essas respostas que a gente precisa ter para trazer a convicção do nosso ser, ou seja, essa nossa identidade, sem deixar qualquer coisa externa ou interna influenciar ou impactar no sentido de você perder a sua essência. Eu vejo cada vez mais os seres humanos se tornando descartáveis, não porque a tecnologia ocupou espaço, mas porque a tecnologia ocupou esse espaço, esse ser humano ele não tinha essa base, não tinha o conhecimento necessário para saber quem ele é e o que ele representa, e aí ele se colocou na situação do descartável, porque não é possível você achar. Primeiro assim, né? Vamos entrar em outro papo. A gente é, a gente é matéria, mas a gente também é energia. Né? Se a gente for olhar na física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Agora, o pessoal falou no ambiente digital, você consegue colocar um monte de gente, mas para pensar agora nisso. A gente está fazendo essa live, tá? Pelo menos tem 4 pessoas aqui que estão mostrando que estão assistindo. Se a gente tivesse só nós dois conversando, era uma coisa. Mas tem pessoas que estão assistindo, elas não estão participando. E elas têm a liberdade de comentar também. Ou seja, aí você começa a participar, a querer se relacionar e pertencer a esse bate-papo. Eu vejo, e assim, é um comportamento que eu vejo por mim. Às vezes eu não tô nem aí pela notícia, mas eu tô para saber a opinião das pessoas sobre aquilo que as pessoas estão comentando. Tô aqui só pelos comentários. Mas não é um negócio que a vida tá acontecendo, pessoas não se posicionam, ficam naquela, "Ai, o que será que o outro tá?" Ou seja, a gente só transferiu algo da vida física para a vida virtual e isso talvez seja um gatilho, sei lá, se é esse o termo que eu posso usar, uma expressão de antes eu me preocupava com a opinião dos outros, só que eu ia e perguntava. Hoje eu leio o comentário e aí eu vou Isso. saber. Ó, é muito
muito louco isso. Sabe que eu vi um influencer falando justamente isso. Ele falou assim, o ser humano ele não está preparado para esse feedback imediato. E é isso que as redes sociais trazem, né? Porque assim, se eu estou na minha convivência ali no dia a dia, alguém pode ter uma opinião sobre o que eu fiz ou sobre quem sou, e talvez ela leve algum tempo para externalizar. Por exemplo, eu estou numa reunião ali e eu faço alguma coisa. Eu, e as pessoas elas podem ter uma opinião sobre isso e elas podem levar algum tempo para externalizar isso ou talvez nunca externalizem isso. No entanto, nas redes sociais, se você posta um vídeo, alguma coisa assim, as pessoas vão imediatamente dar o feedback sobre aquilo. Porque elas se sentem muito à vontade para fazer isso, né? Primeiro porque elas estão nessa barreira aqui, né, da tela, então eu não tô ali dando a minha cara, tô e não tô dando a minha cara a tapa, né? Porque eu tenho esse conforto desse distanciamento. E aí as pessoas dão imediatamente seu feedback nos comentários, a sua opinião. E aí quem tá recebendo tudo isso, às vezes não consegue administrar, porque é uma enxurrada de opiniões sobre o que você tá fazendo, positivas, negativas, enfim, né? E tem esse porém, porque as pessoas que têm opinião negativa, talvez no convívio presencial, talvez nunca vão falar isso para você, na sua cara, ainda dependendo do grau de intimidade. Mas na rede social ela vai falar, né? Para uma pessoa desconhecida, que ela nem conhece, ela vai falar. Ontem eu vi, ontem eu vi eu tava vendo alguns vídeos da Cíntia Chagas e tal, né? Que ela tá em voga nesse momento. E aí, num determinado vídeo que eu vi, eu falei, vou olhar os comentários. Tô aqui só pelos comentários. E aí eu vi uma cidadã que falou bem assim, nossa, eu tenho preguiça de você. Aí eu falei, mas que... E aí eu comecei a refletir, a que ponto nós chegamos? Eu não gosto da pessoa, eu não gosto do conteúdo que ela produz, mas eu tô consumindo o conteúdo dela e eu ainda tô criticando essa pessoa. Eu falei, mas é só simplesmente você então não sabe? Porque assim, não era uma coisa negativa. Era uma. Não era nem aqueles quadros dela ali que ela faz ali. Que ela é um personagem, né? Na vida real, ela não é tão snob desse jeito. E aí as pessoas não entendem. Mas assim, era uma coisa legal que ela tinha feito ali, alguma coisa de palestra e tal. Assim, uma situação que ela compartilhou. E a pessoa falou: Nossa, que preguiça de você. E aí eu falei: Gente. E daí os próprios seguidores já, então por que você está fazendo aqui? Então não sei o quê. Não precisa nem ela responder, né? Os próprios seguidores já vão lá e já. E aí quando eu escutei a primeira vez, foi o Cadu Tinoco que falou. Eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre você lidar com esse feedback imediato das redes sociais. Porque às vezes é algo que a gente quer fazer, a gente quer produzir um conteúdo legal, eu vou gravar esse vídeo. E muitas vezes a gente não faz justamente por medo do cancelamento, de ser repreendido, do que as pessoas vão achar, sabe? Ai, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas podem comentar, porque eu vou ter que me deparar com isso, né? E eu vou ter que administrar isso ali, nas redes sociais, né? Sobre a opinião dos outros, sobre esse feedback aí. Mas o feedback ele é importante, mas eu entendo que ele muitas vezes ele não reflete a realidade. Exatamente. E sabe E assim, que o feedback negativo ele pode nos deixar para baixo, não, né? A gente não conseguir administrar, como também o excesso de comentário positivo pode, no sentido de querer me validar, também pode me colocar num patamar assim de superioridade, né? Sobre eu posto um negócio, eu recebo muita validação e aí eu faço, eu aconteço, né? E aí também não sei administrar esse excesso de validação. Porque na vida real, se eu fizer algo positivo, talvez eu tenha um feedback positivo, alguém que me diga, né? Agora, nas redes sociais, isso ganha uma amplitude enorme, gigantesca, é um excesso de validação. E aí, será que eu estou pronto para lidar com esse excesso de validação também? mas aí, Liz, vamos lá. O feedback ele sempre existiu, sempre no sentido uma pesquisa de mercado é um feedback dos consumidores falando do produto. E aí você quer melhorar a entrega
do produto, a qualidade do produto, você responde o que o pessoal tá comentando sobre. O que eu vejo é assim, as pessoas, elas, na cabeça delas, elas conjecturam, e é isso que eu falo, talvez isso seja pior que a ignorância. A pessoa, na cabeça dela, tudo funciona, tudo é perfeito, mas ela nunca fez absolutamente nada. E aí ela não consegue compreender uma crítica construtiva, porque na cabeça dela, ela tá tudo funcionando, entende? Por quê? Porque na nossa cabeça é fácil criar uma história que no final vai ser feliz. O difícil é no dia a dia você fazer com que o que você pensou, planejou, está construindo. O esforço é muito maior. O esforço da realização é muito maior do que o esforço do planejamento. Planejamento, você investe muito tempo, muito capital intelectual, mas a execução é onde você vai ter que transpirar. E aí, quando você consegue, pelo menos eu entendo dessa forma, quando você consegue conectar o que você pensou, planejou com a execução e a realização, isso te traz satisfação. Porque senão a gente perde esse miolo entre o pensar e aí eu não sei fazer, então eu vou mandar. Você vira um ditador. Você tem que vocês têm que refletir a minha, aquilo que eu estou enxergando do mundo. Aí fica numa discussão ideológica. E aí, você olhando, você sendo telespectador disso, eu não consigo me conectar nem com A, nem com B, nem com C, e falo, meu Deus, eu, né, não tem o jargão lá que fala assim, pare o trem que eu quero descer, porque, pô, eu procuro dizer assim, eu não pertenço a esse mundo, eu sou um peregrino nesse mundo. Estou aqui só de passagem, não é meu local de permanência. Então, meu foco é lá na frente, não é aqui. Mas eu tenho que passar por isso. Então, como ter essa densidade, porque ele é denso isso, né? Você falou a gente trabalha em rede, é tudo conectado. Se a gente for olhar o nosso cérebro ele é todo conectado para achar padrão. Aí o cérebro masculino ele funciona de uma forma, o feminino ele trabalha de outra forma, enquanto o cérebro masculino ele é mais lógico, linear. O da mulher ele envolve mais outros aspectos e as mulheres conseguem conectar coisas que o homem já não consegue. Aí fala, a mulher tem um sexto sentido e o homem não tem, mas aí depois você começa a falar, não, mas a gente tem intuição. Claro, porque é tanta informação que a gente está tendo, a gente não consegue racionalizar tudo isso, e aí começa a vir aquela coisa assim, intuitiva, fiz pela intuição. Aí fala assim, né, Bruno? Nosso papo é falar de solidão e solitude. Eu falei, mas claro, quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, menos você sabe, mais introspectivo você fica, porque o mundo não é feito de certezas, o mundo é feito de perguntas, são dúvidas. O que move o mundo são as perguntas, aí você é tolhido de perguntar, porque existem perguntas que acabam sendo inconvenientes, aí você vai. Olha a complexidade que se torna viver. E aí a gente vai do reflexo, né? O produto de toda essa complexidade é as pessoas se sentirem sozinhas e vazias ou buscarem essa solitude. Doido isso, não é? Doido. Sabe que eu escutei alguém falando que, voltando lá para a tua fala que você falou em ser, ter e fazer, né? Ser, fazer e ter. Essa é a pirâmide da realização. É É, bem então, difundida isso. então, na verdade, a resposta para tudo é você ser, porque se você tiver em paz e conhecer o ser humano que você é e a tua essência, você consegue administrar essas outras coisas, porque você primeiro começa a ter parâmetros do que conflita com as tuas crenças ou não,
mas você consegue manter a tua integridade pessoal, a tua identidade. E por outro lado, também você consegue administrar essas situações de estar só e de estar acompanhado, né? E aí essa pessoa diz assim, você entendeu tudo quando você consegue ir sozinho a um restaurante, a um cinema, consegue usufruir da tua própria companhia e consegue estar se sentindo bem. Então, se eu vou a um restaurante almoçar sozinha e eu estou bem com a minha companhia, eu estou tranquila com a minha companhia, eu estou em paz comigo mesma, eu não preciso pegar o celular, eu não preciso falar assim, ai, por que eu não chamei alguém para vir? Ai, que desconfortável estar aqui comigo mesmo. Mas se você consegue usufruir da sua companhia nesses ambientes, você entendeu tudo. Aí você consegue administrar as coisas. E aí eu falei, nossa, é verdade, né? A gente não consegue almoçar sozinho, você tem que, né? Tipo, ai, não tem ninguém para almoçar comigo no restaurante, você vai lá, você se sente incomodado porque você tá sozinho. Aí você já pega o celular, você fica rodando o celular, você já fica, ai, que ruim tá aqui sozinho, né? Você já fica pensando. Daí eu falei, nossa, é verdade. Quando a gente consegue ser autossuficiente, né? Foi o que a gente até falou em algumas lives, assim, quando a gente consegue ser autossuficiente, a gente consegue nutrir as nós mesmos, fica mais fácil administrar esses conflitos aí. Não é que fique extremamente simplificado e fácil, mas fica um pouco mais fácil a gente lidar com todas essas questões aí do mundo moderno, ou de estar nessa experiência física, como você disse. Mas aí vem tudo uma questão de princípio. Qual que é o início de tudo? Se eu me considero como obra do acaso, o princípio que está norteando, tudo vai ser ao acaso. Todos os demais pensamentos eles vão servir como parâmetro. Putz, eu sou obra do acaso. Se a gente for pensar qual é a reflexão que eu acredito que todo mundo pensou nisso, né? Teve esse questionamento: por que que eu nasci? Todo mundo. Escreve aí, pessoal que está assistindo. Alguma Vocês... vez na vida você já se perguntou o que que eu estou fazendo aqui? Você já falou para sua mãe, eu não pedi para nascer? Então, isso assim, esse é o tipo de pergunta que as pessoas elas não querem ouvir a verdade, querem ouvir aquilo que é conveniente para elas. E aí fica norteando. Estou falando dentro da. Agora eu vou falar dentro daquilo que eu acredito. Eu posso ser, então, obra do acaso. Ah, explodiu, criou um universo, tudo obra do acaso. Aí, se eu for olhar em trilhares de galáxias, dentro do universo que é finito, tem uma lua que proporcionalmente ao tamanho da Terra, ela é maior do que as outras luas proporcionalmente à Terra, ela é maior do que as luas de Júpiter, Saturno, enfim. Mas aí você tem um planeta como Júpiter, que segura um monte de meteoro, asteroide, para não deixar impacto, porque a gente está exatamente onde a gente tem que estar para circular em torno do Sol, porque se estivesse mais próximo a gente ia morrer queimado, se tivesse mais distante a gente ia morrer congelado. A gente está num ambiente onde tem uma atmosfera. Olha a quantidade de coisas para dizer assim, eu sou obra do acaso. Eu não acredito nisso. Você pode ser considerado como criatura. Ah, veio. Aí as explicações são as mais diversas também, porque a gente foi criado pelos alienígenas. Ah, é porque aqui é um experimento dos deuses. Ou você pode pensar que existe um arquiteto, que é um deus, que criou isso, que deixou um manual para a gente viver aqui. E aí eu já não sou mais considerado criatura, eu sou considerado como filho. E aí, se eu sou considerado filho, então o que ele nos criou para ser tratado como filho, eu tenho uma origem, eu tenho um princípio diferente que vai me nortear. Ou seja, eu estou em busca de preencher e conectar com o meu ser. E aí o resto é consequência desse princípio. Não, não sei se você consegue perceber dessa forma também. Consigo sim. E, bom, a gente pertence a algo maior, né? Nós pertencemos a algo maior, estamos aqui com o propósito de evoluir,
de evolução e auxiliar os outros a evoluírem também. Então, a partir do momento que a gente encontra o nosso propósito, esse propósito ele veio para nos trazer evolução, e aí a gente se conecta com esse propósito para buscar a evolução, e consequentemente a gente pega na mão dos outros para que eles evoluam também. Eu acredito fortemente que esse é o propósito da vida. É evoluir, evoluir e fazer evoluir. Né? Não é eu sozinho comigo mesmo. Mas eu preciso estar conectada comigo mesmo, com a minha essência, eu preciso da solitude, e é por isso que a essência humana é justamente administrar os dois pontos, os dois extremos, eu estar sozinha e eu estar socialmente envolvida, eu estar em grupo, porque eu preciso dessas duas faces para chegar ao propósito de estar aqui, que é evoluir enquanto ser, enquanto pessoa, mas trazer os outros junto comigo, auxiliar na evolução dos outros também. E para isso eu preciso justamente dessas duas faces, porque eu não consigo em grupo me conectar comigo mesma, porque aí eu não consigo entrar nesse processo profundo de reflexão, de autoconhecimento. Isso eu preciso fazer sozinha. Então eu tenho que fazer num momento de solidão, de solitude, no momento aquietada, na meditação, nas preces, né, no momento de oração, no momento de leitura, no momento de reflexão. Isso eu consigo, né? Por exemplo, aqui nós estamos agregando, trocando reflexões, mas que nós dois tivemos em momentos de solidão. E aí a gente vem aqui agregar um com o outro, fazer essa troca, e eu sempre falei para você desde o começo. Falei, isso aqui está sendo muito rico e é justamente porque a gente está fazendo essas duas jogadas, esses dois lados. Em momentos de solidão, a gente reflete sobre coisas da vida, né, coisas que nos aconteceram em momentos em que a gente estava vivendo, estava na convivência humana. Depois a gente levou isso para um momento de solitude, para um momento de solidão mesmo, para reflexão. E aí depois a gente trouxe de novo para o convívio, né, para outra pessoa. E aí quando a gente debate, a gente troca ideia e a gente vai evoluindo. Então esse é o processo de evolução. E esse é o processo de estar sozinho, estar em grupo, evoluir, ajudar a evoluir. Vou de novo, tudo que você está falando, Liz, vou seguir o modelo de Jesus porque é um modelo para mim perfeito. Exatamente isso. Jesus ele tinha momentos de solitude. Eu vou para o deserto ficar 40 dias orando e jejuando, se conectando com o Criador, com o Pai. Aí volta, ele escolhe os 12, mas ele não escolhe os 12 por competência ou habilidades ou porque eram notáveis. Não, ele escolheu os 12 que eram considerados meio que a escória daquela sociedade. E aí mostra o poder do que? Da transformação. Até hoje a gente fala dos 12 discípulos. Seja por bem ou por mal, né? Judas o traidor, mas tá lá, tá na narrativa, mas a gente fala de Paulo que veio depois, até hoje, citações, isso e aquilo, João, Pedro, cada um com a sua personalidade, seu temperamento. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que dentro do próprio registro bíblico, você tem momentos que Jesus ele se isolava. Jesus ele tinha um relacionamento dele com os 12 apóstolos, mas dos 12 apóstolos ele era mais chegado de três. Três eram os mais próximos dele. E a nossa vida hoje é assim, a gente precisa, eu entendo que a gente precisa seguir esse modelo também, porque não tem como a gente ter uma multidão de pessoas no nosso entorno, cada um falando A, B, C ou D. Você nunca vai se conectar porque a tua dependência vai estar nas pessoas. Então, esse momento de solitude é um momento onde Jesus mesmo fala, você quer falar com o Pai, o teu Pai te vê e te responde em secreto, vá, entra no teu quarto, fecha a tua porta
E ali, quando eu falo, não é a figura no sentido do quarto mesmo, mas é você fecha a porta, a janela da tua alma, fecha teus olhos e nessa introspecção se conecta com o divino. É nesse sentido. Quer fisicamente, cara, se tranca no quarto, então se isole e ali fale, expresse aquilo que você está sentindo, que você está vivenciando, porque senão você vai ficar procurando resolver, resolver, vai ser que nem uma vaca, vai ficar mastigando, 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 mastigando. Aí precisa de, sei lá, quantos aparelhos digestivos que ela tem para poder absorver todo o nutriente. Não, o caminho ele é simples, a reflexão ela é importante, mas a reflexão, se ela ficar por si só, tipo, ela não gerou nada. Ela só gerou, talvez, capital intelectual, mas ela não gerou transformação, ou seja, mudança de atitude, mudança de comportamento, ou o fazer. É isso. Então, olha, se for para resumir tudo que a gente falou, a gente tem uma série de informações, problemas, escolha se é solidão ou solitude, se eu estou sozinho, se eu não me enxergo o outro. Eu preciso ter esse feedback, por mais dolorido que ele seja, eu preciso levar em consideração isso, mas ele vai ser mais agressivo se eu não souber quem eu sou, ou seja, eu tenho uma crise de identidade porque eu não respondi o porquê que eu nasci. Ó, olha a riqueza, isso que eu falo, a profundidade e a densidade do que a gente conversou nesta manhã de sábado, com 1 hora e pouquinho de live. Exatamente. E engraçado, né? Igual você falou, aquele momento a gente começou falando né, da, do conflito lá do porco-espinho e tal. E aí a gente se distanciou, porque foi daí você falou assim, não sei se consegui ser claro aqui nessa reflexão que eu fiz, mas aí a gente acabou voltando e ó, concluindo com a mesma linha de raciocínio, porque tá tudo interligado, né? E há muitos momentos da minha fala eu já me conectei com outras lives que a gente teve, né? Com outros cafés que a gente teve. Nossa, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre isso. Porque inevitavelmente vai passar, né? Falar sobre o ser humano é justamente inevitavelmente passar por esses conflitos, por esses dilemas, por essas reflexões, enfim, e tá tudo ligado, faz tudo parte. Faz Eu tudo. costumo brincar com os meus alunos, né, que tem aquele trecho do Rei Leão que eles cantam lá, é o ciclo sem fim e a música, né? E aí quando eu vou explicar alguma coisa de bioquímico, de fisiologia, e eu trago essa interconexão desses sistemas, enfim, uma coisa ligada à outra, eu sempre canto o trecho da música. Tem alguns que até já sabem. Ah, é um ciclo sem fim, né, professora? É o ciclo sem fim. Eu uso o termo assim, ó, dentro das reflexões, né, que eu faço, eu falo assim, ó, tudo é baseado hoje na grande massa, ela é um ciclo vicioso, ou seja, as pessoas estão viciadas e não percebem que estão viciadas em fazer a mesma coisa, tá? Quando a gente entende e compreende esses comportamentos, a gente tem o poder de decidir em querer mudar ou não. Quando você muda, você está saindo da mesmice, as pessoas estão te olhando como um pária, como algo diferente da massa. E aí você tem que estar preparado e cascudo, porque vão te atacar, vão te agredir, vão falar de você, vão menosprezar, enfim, só vão. Por quê? Porque eles querem que você fique naquela mesma sintonia, naquele mesmo círculo vi- vicioso. Quando você quebra esse círculo e transforma ele em um ciclo, e você entende que é um ciclo, ou seja, ele não é linear no sentido de começo, meio e fim, né, dentro de um gráfico cartesiano, mas ele é cíclico, ou seja, eu vou evoluindo em espiral e crescendo e não descendo ou ficando correndo atrás do rabo, como é a percepção que a gente tem muitas vezes, eu chamo de ciclo da virtude, ou seja, eu saio do círculo vicioso
para o ciclo da virtude. O que é a virtude nesse aspecto? A virtude é você conseguir se perceber, perceber o entorno, questionar essas diferenças e procurar fazer diferente do que a massa que está no teu entorno faz. Você quebrou esse processo vicioso comportamental. Então você sai desse vício e entra na virtude. E aí você sobe a mais uma fase. Aí você está em outro patamar, você está se relacionando de forma diferente, às vezes com outras pessoas. Aí você analisa, percebe, quebra, e assim se vai crescendo. A caminhada, né, nessa vida, ela é individual, porém ela precisa ter cooperação de pessoas. Então não é, ai, agora eu não vou me relacionar. Como eu já escutei muitos coaches, e eu acho para mim a maior besteira. Você é a média das 5 pessoas que você vive. Eu não consigo compreender dessa forma, como eles colocam no sentido que, cara, porque o estímulo que eles falam, e o incentivo, é você procurar 5 pessoas que sejam melhores que você. Só que será que essas 5 pessoas vão querer você para puxar a média para baixo? Ou você complementa com aquilo que você não consegue fazer e você monta a tua equipe para poder angariar voos mais altos, enfim, ou você só quer circular num grupo que só tem interesse, qual é o interesse em você melhorar ou você conseguir mais dinheiro? Olha a quantidade de questões. Essa semana eu estava falando que hoje já é provado que dificilmente você vai conseguir duas coisas simultâneas, que é sucesso e dinheiro. Ou você tem sucesso e fama, né? Ou você vai ter prosperidade financeira. Os dois, elas não estão interligadas. Elas podem acontecer, claro que podem, mas a maioria tem muita gente que tem muita fama, mas não é bem sucedido nas coisas que faz, financeiramente falando também. Então, foca falar nessa questão assim. Eu sei que você tem horário, Lisa, até para já ir concluindo e passar para você. O que eu entendo hoje, depois de tudo que a gente refletiu nessa manhã? Tenha momentos de reflexão, tenha momentos de fazer, tenha momentos de estar conectado com outras pessoas, não por meio de unicamente de rede social, mas se relacione com pessoas que tenham propósitos semelhantes ao seu, que tenham alvos semelhantes ao seu. Não naquele post que fala assim, que eu acho que é a maior idiotice. Trabalha enquanto eles dormem, tudo enquanto eles festejam, para daí no final, bem sutil, viva o sonho dele. Tipo, vou me sacrificar, vou fazer um monte de coisa para viver o sonho deles. Não, o sonho não é deles, o sonho é meu. Viu isso, mas pô, viu, galera pô, não consegue refletir porque é um post de efeito bonito, mas daí no final, viva o sonho deles. Não, viva os seus sonhos. Trabalhe, estude, se relacione, vivendo o sonho, teu sonho. Se dentro dessa caminhada tiver convergência do meu sonho com o teu, com os outros, a gente soma naquele momento e cresce. Mas vai ter momentos que vão separar. Você não pode ficar engessado nisso. Aí não, aí a gente está querendo montar um clube exclusivo ou uma seita, que é o que hoje, se a gente for olhar determinados eventos, é isso que parece. Você cria uma codependência e não desperta para o poder da liberdade de fazer por si, não apenas para ser feito, mas fazer porque precisa ser feito. Então, esse é a minha participação. Não sei se você acha que você está com o tempo aí que você já precisa É, sair, né, Liz? exatamente.
A gente precisa ir concluindo já, né? Porque hoje eu estou com o tempo mais restrito, mas eu só queria ilustrar quando você falou ali do espiral da virtude. Me chamou a atenção porque ontem eu assisti um filme e aí tem um determinado momento que dois jovens, assim, eles vão para um lago, assim, um riozinho, uma lagoinha. E aí o menino fala assim, ah, vamos pular e tal, né? Vamos se divertir. Aí ela, não, acho que vai estar muito gelado. Dele, não, mas vai ser gostoso, vamos lá. Dela, não, eu tenho medo. Daí ele olhou para ela e falou assim, do que você tem medo? Aí ela falou assim, de morrer. E aí ele olhou para ela e falou assim, não, não é isso. Do que você realmente tem medo? E ela falou assim, de ser comum. E aí ele só, tipo, falou assim, então, então vamos, né? A maioria falaria o quê? Ah, não, porque tá frio, porque eu tenho medo e tal. E o que nós podemos fazer para fazer o diferente para viver essa experiência aqui? Né? Deixar de ser comum e pular, né? E se jogar para viver a experiência. E aí ela falou, ela topou, é verdade. Daí ela tirou a roupa lá e se jogaram lá e se divertiram um monte, né? A partir do momento que você falou isso, me veio a experiência, né? Me veio a lembrança do ser comum, né? De deixar de ser comum. Então fica a indicação aí, ó, Por Lugares Incríveis, no Netflix, um filme bem legal, bem reflexivo, inclusive traz bastante das reflexões que conversamos aqui hoje. Por Lugares Incríveis. Pessoal, hoje o papo tá fluindo muito, tá muito gostoso. Até o pessoal, estamos sustentando os nossos, estamos sustentando aí as pessoas acompanhando a nossa live. Foi muito 10, muito show, muito obrigada a todos que participaram. Mas infelizmente a gente precisa encerrar. E o Benício já está me chamando, inclusive. Estou escutando. Obrigada por mais um sábado, por mais um café, por mais uma reflexão que foi muito rico, como sempre. Nós deixaremos gravadinhos, né? Deixaremos gravadinho aí para os que não puderam estar presentes. Gente, um excelente sábado, um excelente final de semana. Que vocês reflitam sobre todas essas questões. Eu acredito que uma das chaves que a gente virou aqui é a questão do equilíbrio, né? É a questão de você equilibrar aí os momentos de solitude, solidão, estar em convivência social, estar no grupo físico, estar utilizando tecnologias, enfim. Que o Léo já concluiu bem o raciocínio ali e eu deixo essa minha contribuição também sobre equilibrar as vivências. Bola, obrigado, pessoal. Liz, pessoal, tenham um excelente sábado, um excelente fim de semana. Aproveitem o dia, faça valer o dia, né? Conforme já disse outrora o filósofo, o poeta. Faça-se o dia valer a pena. Então, Exatamente. Bom final de semana, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.